Olá, boa noite. Nós vamos dar prosseguimento à nossa matéria falando hoje da transmissão das obrigações. A transmissão das obrigações é algo que está relacionado a direitos pessoais, né? A obrigação, ela pode ser transmitida ou pode ser objeto de sucessão. Então, eu tenho uma relação jurídica formada entre as partes, relação essa que vai permanecer, mas os sujeitos que se relacionam a essa relação jurídica que vão sofrer algum tipo de modificação, de mudança. Vão ser modificados os polos da relação jurídica sem que a relação jurídica seja efetivamente modificada. É por isso que a gente entende que essa transmissão das obrigações, ela é uma conquista dos tempos modernos, né? Antigamente se entendia que essas obrigações seriam intransmissíveis, né? Hoje há uma flexibilidade maior, né? E aí se admite com mais tranquilidade essa transmissão das obrigações. E quais são as espécies? Né? O Código Civil ele trata da chamada cessão de crédito, que é um instrumento que é corriqueiro no mundo atual, no mundo moderno, né? E trata também da chamada assunção de dívida. Mas nós temos um terceiro tipo, uma terceira espécie, né? Uma terceira forma de haver a transmissão das obrigações que diz respeito à cessão de contrato. Então a gente tem a cessão de crédito, a assunção de dívida e a cessão de contrato. Aí, inicialmente a gente vai falar sobre a cessão de crédito, que vem regulada no Código de Processo Civil, né? O que é a cessão de crédito? É um negócio jurídico bilateral, onde há a transmissão de crédito de um credor para um terceiro. Esse terceiro vai assumir a posição do credor naquela relação obrigacional. E essa relação ela vai abranger a dívida, os acessórios, juros, correção monetária, tá? E ela pode ser total ou parcial. Esse crédito cedido, né, ele pode ser cedido antes ou até depois do vencimento. Nada impede que você tenha essa cessão de um crédito futuro, né, mesmo que dependa desse evento para o futuro. E como é que a gente chama os sujeitos que atuam nessa cessão de crédito? A gente tem aquele que realiza a cessão, que é denominado de cedente, e a gente tem aquele que recebe, né, a cessão de crédito, que é o cessionário, né? E na cessão de crédito é muito importante a gente guardar um princípio que a rege, que é o chamado princípio da conservação dos direitos transmitidos. Né? O que significa isso? O crédito ele vai passar para o cessionário com todos os seus atributos, né? Todos eles, sejam de natureza positiva ou sejam de natureza negativa. O que a gente pode exemplificar como um tributo de natureza positiva, é uma garantia, né? Pode ser inclusive uma garantia de natureza real, vinculando aquele negócio a determinado bem imóvel. E negativo é o caso da existência de vício, né? Se o instrumento tiver vício, se fazendo a cessão, o vício vai passar também para o cessionário. Eu separei para vocês um julgado, né, bastante interessante do STJ quarta turma e que trata disso, né? Então a gente tem lá o agravo regimental no agravo 614899 julgado pela quarta turma do STJ, e a gente tem direito comercial e processual civil, recurso especial, agravo regimental, subscrição de ações, ilegitimidade ativa, cessionário, extinção, omissão inexistente. Aí vem, o cessionário não tem legitimidade para pleitear direitos conferidos ao primeiro subscritor em época anterior à cessão de crédito. Isso porque esta Corte já afirmou entendimento de que possui legitimidade ativa aquele que promove ação
buscando subscrever a diferença que tem direito por força de contrato, ainda que já tenha alienado as inicialmente recebidas. Então, a ideia aqui, na realidade, né, é você receber o que tem de positivo, de garantia, mas também o que tem de negativo como um vício, certinho? E a forma, né? A gente não tem uma forma estabelecida pela lei, uma forma determinada, né? Então, a lei não existe uma forma determinada, diferente, por exemplo, da parte dos imóveis, né? Que envolvem valores mais elevados. Se a gente lembrar do artigo 108 do Código Civil, a gente tem lá que aquele negócio jurídico que envolver mais de 30 salários mínimos, né, ele tem que ser feito por escritura pública. Aqui eu posso ter uma cessão de crédito feita até de forma tácita, ficando depreendida, compreendida pelas atitudes a serem assumidas pelo cessionário e pelo cedente. E os efeitos? Esses efeitos da cessão de crédito, eles vão se referir tanto ao credor cedente, quanto ao credor cessionário e o devedor, né? Então, isso vai refletir não só nas partes da cessão, mas também com relação ao devedor. E isso poderá refletir essa cessão em relação a terceiros? Isso é um ponto muito importante, né? Vai depender da eficácia que o instrumento tenha, né? Seja ele público ou seja ele particular. E aqui vale a gente lembrar, né, além do que tem no artigo 288 do Código Civil, o parágrafo 1º do 654, que eu vou ler para vocês. 654, também do Código Civil. Todas as pessoas artigo 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular que valerá desde que tenha assinatura do outorgante. Parágrafo 1º. O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga, com a designação e a extensão dos poderes conferidos. Então, aqui, com relação a terceiro, a gente tem que olhar o que? Um instrumento que foi celebrado. E ele tem que, ao ser celebrado, não deixar distante o que está previsto no próprio Código Civil, no nosso caso aqui no artigo 654, parágrafo 1º e 288, certinho? E se a cessão de crédito tiver natureza hipotecária, né? Ela vai ter natureza de direito real, vai se assemelhar a um imóvel e vai depender de registro aonde? No registro de imóveis, no registro imobiliário, certo? E o que deve acontecer? Se a cessão ela é entre credor e devedor, entre credor cedente e credor cessionário, como é que fica o devedor? Está lá no 290. Ele deve ser notificado para que ela possa produzir efeitos com relação a ele, devedor. Então, o devedor precisa ser notificado pelo cedente ou pelo cessionário de que houve aquela cessão. E essa notificação ela poderá ter tanto a forma judicial como extrajudicial. E o que é importante? Que ela venha a ser recebida pelo devedor, que exará o seu ciente a ela. Agora, se houver um documento do devedor implicitamente falando, a gente vai considerar que ele tomou ciência, apesar de ser de forma tácita, ok? E aqui eu separei mais uma decisão do STJ que é interessante a gente olhar aqui. O recurso especial 331.369, julgado pela primeira turma, e que diz o seguinte: processual civil, recurso especial, porte de remessa e retorno, isenção, fazenda pública, cessão de crédito, legitimidade da cessionária para promover execução, anuência do devedor. A isenção de custo de que goza a fazenda pública inclui as despesas com remessa e retorno dos autos. Aí vem
a cessionária do crédito não tem legitimidade para promover a execução contra o devedor se a alienação do crédito litigioso foi a título particular, sem a ciência ou o consentimento da parte devedora. Então, essa decisão mostra como é importante, como é fundamental que seja dado ciência ao devedor da ocorrência dessa cessão, certinho? E o devedor poderá fazer o quê? Ele poderá apresentar as exceções, as objeções de defesa, né, que são comuns, né? Comuns a quem? Né? Então, a gente tem lá, se com relação ao antigo credor ele poderia formular, com relação ao novo ele também pode. Exemplo, exceção de contrato não adimplido, não cumprido. Matéria que vocês vão estudar em Teoria Geral dos Contratos. Eu só posso exigir o cumprimento do contrato pela parte contrária se eu tiver também cumprindo, né, o que me cabe nessa relação contratual, certinho? Agora, a cessão de crédito, além dela poder ser fruto da vontade das partes, ela também pode ser judicial, quando a justiça determina que ela seja feita, ou legal. Na legal, a gente tem, no caso, a desnecessidade de notificação. Ela dispensa isso porque a lei já prevê. E aí, quais são os exemplos comuns? A gente tem o caso de comunhão de bens entre cônjuges, né, entre marido e mulher, devedores solidários, quando eu tenho um pagando a dívida dos outros e adquirindo os direitos de cobrança sobre esses outros, fiador que paga a dívida do devedor que ele afiançou e aí ele passa a poder cobrar desse devedor a dívida, e crédito oriundo de precatório, que é a forma da Fazenda Pública, né, pagar as suas dívidas, né, de valores mais expressivos, que vem regulado na Constituição da República no artigo 100 e também no artigo 78 do ADCT, e que vale a pena a gente ler, que eu separei aqui. Aí vem lá, artigo 78, ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, são os RPVs, os de natureza alimentícia, os de que trata o artigo 33 deste ato das disposições constitucionais transitórias e suas complementações, e os que já tiveram em seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data da promulgação desta emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 99, serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de 10 anos, aí vem, permitida a cessão de crédito. Né? Então, aqui a gente tem um outro exemplo também de cessão de crédito legal, né? Que está estabelecida na Constituição sobre o pagamento do que é devido pela Fazenda Pública, mais uma forma. E a responsabilidade do credor cedente, né? Ele, na realidade, a regra qual é? Ele cedeu o crédito. Então, bônus e ônus é problema do cessionário. É claro, sempre pautado na boa-fé, a boa-fé objetiva. Então, na época da celebração da cessão, o crédito ele tem que ser o quê? Existente. Ele deve existir. E se não existir, responde o credor cedente por isso. Ele só pode ceder aquilo que de fato existe, né? Existe efetivamente. É o princípio da boa-fé. Aqui também eu separei uma decisão da terceira turma do STJ, é mais antiga, mas é exatamente esse caso, que diz assim: cessão de direitos, fica o cedente responsável pela existência do crédito, mas não necessariamente pela possibilidade prática de que seja satisfeito. Então, o que é importante? Na época em que ele cedeu, o crédito existir. Em regra, ele não está garantido que esse crédito vai continuar existindo dali para frente. É risco e ônus daquele que recebe, certinho? Do cessionário. E créditos intransmissíveis? Existe? Existe. A gente tem referência a isso no artigo 298, né? E o que se coloca?
em regra, todo crédito poderá ser objeto de cessão, a menos que a lei proíba ou se a natureza do crédito assim estabelecer. Exemplo de crédito que não pode ser cedido, aquilo que já foi objeto de penhora. Então, se ele já foi objeto de penhora, não há que se falar em cessão desse crédito, ele passa a ser intransmissível. Outro exemplo está lá na Lei 9430 de 96, artigo 74, parágrafo 12, né, que também traz isso. A gente também tem uma natureza obstativa em determinados créditos personalíssimos, tá? Como os de natureza alimentar. Então, em razão disso, eles passam a ser o quê? Intransferíveis, ok? E eu posso ter pluralidade de cessões de crédito, né? Eu posso ter cessões sucessivas? Sim. E aí o que vale é a última cessão que tiver sido feita. Né? Se eu tenho uma cadeia de várias cessões, o devedor vai pagar a última que ele tomou ciência, certinho? Bom, um outro aspecto que é importante para a gente é a diferença da cessão de crédito pró-soluto e pró-solvendo. O que é isso? Na cessão pró-soluto, o cedente ele vai responder pela existência e legalidade do crédito, mas ele não responde pela solvência do devedor. É aquela regra comum. Então, aquele crédito, ele no momento que foi feito, deve efetivamente existir, né, ser perfeito, legal, mas ele não está dizendo que o devedor terá a condição de pagar, de satisfazer o que ali está estabelecido. Já, isso é pró-soluto. Na pró-solvendo, é além disso. Na pró-solvendo, além da existência do crédito, o cedente responde também pela solvência do devedor, ok? Então, com relação à cessão de crédito, é o que cabia a gente falar. E a assunção de dívida? É o quê? É quando um terceiro ele vai assumir a posição de devedor sem alteração da relação jurídica obrigacional. Com isso, o devedor é liberado da dívida sem a ter adimplido efetivamente. Né? Eu posso ter assunção de uma dívida alheia sem obrigação. É o caso de uma dívida ainda não exigível. Ela existe, mas o seu vencimento ainda vai acontecer. E qual é a eficácia dessa assunção de dívida para o devedor? Ela é liberatória. Ele está livre, liberto daquela dívida que foi ali estabelecida. Toda dívida pode ser objeto de assunção? Nem toda. Se for uma dívida de natureza personalíssima, né, você não tem a possibilidade do devedor adimpli-la, o terceiro adimpli-la em nome do devedor. Só o próprio devedor poderá fazê-lo. E o credor, ele precisa dar consentimento como condição para que essa assunção se torne eficaz? Sim, tem que ter o consentimento, no caso do credor. Né? Agora, esse consentimento, que natureza tem? É um negócio jurídico unilateral. E aí eu separei uma outra decisão também aqui, né, que diz o seguinte, a última decisão que eu separei da matéria de hoje para vocês, ementa, né? É um caso também do STJ, é o RESP 70684, e aí diz lá, transferência de imóvel financiado, conhecimento do agente financeiro, presunção de conhecimento tácito, aí vem, passando o agente financeiro a receber do cessionário as prestações amortizadoras do financiamento, após tomar conhecimento da transferência do imóvel financiado a termo, presume-se que ele consentiu tacitamente com a alienação. Então, aqui a gente tem um conhecimento tácito, consentimento tácito, mas tem um consentimento presente. E essa regra tem exceção? Tem uma exceção. Né? A gente tem lá o adquirente de imóvel hipotecado, que vai assumir o pagamento desse crédito garantido, independente de acordo entre vendedor atual e vendedor primitivo. Por quê?
porque essa obrigação tem natureza de obrigação propter rem, aquela que adere e acompanha a coisa. E exceções podem ser opostas, né? O devedor, ele pode opor exceções pessoais, meios de defesa pessoal que competiam ao devedor primitivo em seu nome? Não, está lá no artigo 302 que inviabiliza isso, certinho? Bom, e a assunção de adimplemento, né? Eu tenho um terceiro que vai assumir perante o devedor, né, a condição de pagar essa dívida. O devedor, ele vai continuar obrigado a pagar, por não se estabelecer relação jurídica entre o terceiro e o credor, né? Tem que tomar cuidado. E se o terceiro pagar a dívida, não vai haver, nesse caso, a subrrogação de crédito. Então, o credor não terá direito sobre o terceiro, né? Então, repetindo, assunção de adimplemento. Um terceiro pode assumir o dever perante o devedor de pagar a sua dívida. Só que o devedor continua obrigado para com o seu credor. E se esse terceiro não pagar, o credor não vai em cima dele, vai em cima do devedor, porque inexiste relação jurídica entre o credor e o terceiro, tá? E para a gente finalizar, cabe falar da cessão de contrato, que é muito comum hoje em dia. Ela não está presente no Código Civil, né? Mas ela está presente na nossa vida corriqueiramente. É um ato único, né? A gente tem um novo sujeito ingressando naquela relação contratual junto a um dos polos, né, contratantes, né? A parte contratante ou a parte contratada, né? Então, aquele negócio, né, que é celebrado entre as partes, né, ele pode ser objeto de uma cessão, e aí eu tenho uma transferência da posição naquele contrato para um terceiro. Então, eu terei contratante, contratado, um deles vai ser o cedente, e o terceiro, ele entra também fazendo parte, né? Então, a gente tem a figura desse terceiro aí assumindo, né, um dos pontos dessa relação contratual, que se mostra também possível, principalmente nas relações de natureza obrigacional, certinho? Então, com relação à transmissão de obrigações, era o que cabia a gente comentar, e eu desejo a todos uma boa noite.